Graça e paz, querida igreja, que a bênção do Senhor te alcance aonde você estiver. Estou muito feliz e agradecida a Deus por mais uma vez poder compartilhar contigo dessa palavra viva, esse pão que desce do céu e nos alimenta. Hoje nós vamos falar e ensinar sobre os 7 Espíritos de Deus. Vamos começar com o texto de Isaías capítulo 11, que fala sobre o reinado do nosso Messias. Essa palavra, eu tenho certeza que ela é muito oportuna, porque estamos vivendo no tempo do derramamento do Espírito. O Espírito Santo tem se movido de uma maneira linda sobre nós, atraindo o pecador. O Espírito Santo tem se movido sobre a sua igreja, guardando, protegendo, encorajando, ensinando. Oh, aleluia! O Espírito Santo é o Senhor em nós, é o nosso selo, é a nossa garantia da salvação, e nós podemos então desfrutar da dispensação do Espírito. E hoje eu sei que você vai crescer e vai aprender muito sobre a pessoa do nosso Deus, na manifestação do seu Espírito. Diz assim Isaías capítulo 11: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vamos até aqui, feche os seus olhos aí onde você está e vamos pedir que esse poderoso Espírito Santo se revele e se manifeste a nós. Que seja densa a nuvem da sua presença, mesmo aí no seu lar ou nesse lugar onde você pode assistir essa mensagem por vídeo. E que a unção fresca que só Ele tem para dar e que quebra todo jugo, também esteja sendo derramada sobre nós nessa hora. Oh querido Deus, nós queremos te adorar porque é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade. E nessa noite nós invocamos o Espírito Santo de uma maneira presencial, de uma maneira gloriosa. Aleluia! Revela-te a nós, Espírito Santo, enquanto anunciamos a palavra, confirma em nossos corações e dá-nos a revelação que só o Senhor tem. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse texto que lemos, queridos, havia o pronunciamento profético através de Isaías sobre Jesus Cristo. E a Bíblia já relatava como seria a manifestação do Espírito Santo em Jesus. Uma manifestação completa, uma manifestação gloriosa. Quando a Bíblia diz que sobre ele repousaria, esse repousar é revestir, é possuir, é se manifestar. E quando a Bíblia vem falando de 7 Espíritos de Deus, não é porque existem 7 Espíritos diferentes, é porque o mesmo Espírito, aquele que a Bíblia diz que é um só Espírito, ele tem 7 manifestações que personificam a sua obra em nossas vidas. E hoje eu quero que você entenda cada uma dessas preciosas características do nosso Deus através do seu Espírito. Você sabe que só há um Deus e um só Senhor, e Ele é Pai de todos e está em todos, e Ele mesmo se manifesta através do Espírito do Senhor Jesus Cristo, e Ele se manifesta também como nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de ter um Deus tão poderoso, completo, único, suficiente, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E esse Espírito de Deus que nos foi outorgado, Jesus no livro de João, ele compartilha com os seus discípulos a grandiosa mensagem de consolo, que é a presença do Espírito Santo em nós. Ele diz: não vos deixarei órfãos, mas
ele virá. Importa que eu vá para que o Consolador venha. Ou seja, Deus já não estaria manifesto como Jesus Cristo em carne, porque ele foi levado aos céus, mas ele estaria manifesto como o Espírito Santo de Deus, agora não ao lado de ou com, mas em. O Espírito de Deus, ele habita em nós e está sobre nós e está conosco, aleluia. Essa presença de Deus em nós, ela é perfeita, ela é gloriosa, ela é majestosa. E hoje você vai entender que poder que está aqui descrito, quando a Bíblia diz que esse Espírito se manifesta de 7 maneiras diferentes. O número 7 na Bíblia fala de completude, fala de perfeição. E eu quero começar falando sobre, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Senhor significa Deus que possui, Deus que é dono, Deus que reina. Adonai. Essa expressão, uma expressão muito conhecida do povo judeu, é também uma expressão que define a grandeza do senhorio de Deus sobre nossas vidas. Adonai é um termo com origem hebraica, que significa meu Senhor. O nome de Deus usado no Antigo Testamento é Iavé. E quando a Bíblia vem dizendo que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor, fala sobre o governo de Deus em nós, sobre nós e por nós. Aquele Deus que tudo é, que tudo pode e que tudo faz. Eu não sei se você já ouviu as expressões onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, sabe tudo. Onipotente, pode tudo. Onipresente, está em todo lugar. Aleluia! Como isso me abençoa, como isso me fortalece, como isso me ensina, como isso me faz realmente render o meu coração humildemente e aceitar o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo sobre a minha vida. E esse senhorio de Deus está sobre a igreja. E esse senhorio de Deus está sendo vivenciado hoje na vida daqueles que têm dado liberdade ao Espírito Santo. O Deus Altíssimo é o Deus que comanda, é o Deus que está exercendo o seu poder em nós, por nós e conosco. É digno de adoração, é digno de honra, é digno de louvor, é digno de exaltação. Quando nós falamos sobre o Espírito do Senhor, estamos falando que nós temos a quem nos submeter. Se há um Senhor e um senhorio sendo exercido no reino de Deus, e esse é o governo de Deus, os servos do Senhor precisam reconhecer isso. Pastora, mas a Bíblia também diz que já não somos chamados servos, mas somos chamados amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Essa foi a palavra que Jesus trouxe aos seus discípulos. Mas queridos, mesmo sabendo que somos amigos de Deus, também sabemos da relação de senhorio dele conosco, que é uma relação de amor, sim, mas é uma relação de autoridade. Quando falamos do Espírito do Senhor, fica claro o lugar que é de Deus em nossas vidas e o lugar que é nosso. Deus não vai pedir as nossas opiniões. A Bíblia diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? E quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para receber depois? Ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o Espírito do Senhor, essa é a primeira manifestação do Espírito de Deus em nós. Quem tem o Espírito Santo
Concluo esse ponto dizendo, precisa reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, no versículo 11, vou fazer questão de ler esse texto aqui com vocês nessa hora. Talvez ele esteja aí aparecendo na sua tela, mas eu quero ler Lucas 2, 11, porque esse texto, ele fala desse senhorio e eu quero que você entenda a lindeza, a grandeza dessa posição de Deus em nossas vidas e dessa nossa posição em Deus. Harabalai, aleluia. Falando sobre o nascimento de Jesus, no anunciamento da sua chegada, aí a Bíblia diz, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Ele é o Salvador, mas Ele é também o Senhor. Inclusive, muitas pessoas ficam com dúvida, porque acham que apenas aceitar a salvação de Jesus Cristo é suficiente. Não é. É necessário aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo em nós manifesta o senhorio de Deus. O segundo aspecto, a segunda característica que eu quero mencionar hoje do Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria. É muito lindo você não viver debaixo da atuação da sabedoria que é carnal ou demoníaca, como o livro de Tiago cita, mas você poder viver debaixo do domínio, do desígnio, da impressão, da bênção, estar possuído pelo Espírito de sabedoria que vem de Deus. O Espírito de sabedoria é a capacitação que o Espírito Santo tem em nós para enfrentar as dificuldades dos últimos tempos. Nós sabemos, queridos, que o temor do Senhor é o princípio do saber. Nós vamos falar do temor do Senhor daqui a pouco. Mas essa sabedoria de Deus, ela é necessária para uma vida de plenitude. No livro de Tiago, a Bíblia fala sobre qual é a diferença entre o espírito de sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria meramente humana. Mas eu quero ler o texto de Coríntios. Depois você vai estudar lá em Tiago, você vai crescer muito, porque não dá tempo a gente trazer todo o conteúdo. Mas hoje eu quero trazer a epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala dessa sabedoria. Veja só, Coríntios capítulo 2, eu vou estar lendo o versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, aleluia, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Agora eu quero ler também os versículos 13 e 14 desse mesmo capítulo, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo, aleluia, ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E olha esse verso, queridos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa palavra que eu estou ministrando hoje, esse conselho da parte do Senhor, essa manifestação de Deus, ela só pode ser verdade na sua vida, recebida por você, se você não receber essa mensagem a nível de intelecto. Eu não estou falando de filosofias humanas, eu não estou falando de ciência humana, eu estou falando de revelação da parte de Deus. E essa revelação começa pautada na sabedoria. A palavra, quando vem dizendo que o saber do homem espiritual é um e o saber do homem carnal é outro, ela diferencia. Muitas vezes nós dizemos assim, fulano é esperto, fulano é bem
ligado, ele sabe das coisas, mas esse saber é um saber carnal, um saber muitas vezes que procura tirar vantagem em cima de outras pessoas, ou às vezes até aquele saber intelectual, totalmente baseado no raciocínio humano e naquilo que o homem é capaz de controlar e de fazer. Mas quando a Bíblia vem falando da sabedoria de Deus, essa é transcendental, essa é divina. A Bíblia diz não é carnal, não é demoníaca, é uma sabedoria espiritual, aleluia. É uma capacidade vinda da parte de Deus para uma vida abundante, uma vida plena. Um dos resultados, eu vou citar 3 resultados práticos da sabedoria. Primeiro, o alongar da vida. Segundo, viver em honra. Terceiro, prosperar. E eu poderia citar outros, mas quero destacar esses 3. E isso só será possível debaixo dessa sabedoria. Veja que quando Jesus ensinava aqui na terra, os seus discípulos e aqueles que o seguiam ficavam impressionados, dizendo assim: ele fala como quem tem autoridade. E essa autoridade, ela vinha porque ela manifestava a relação de Deus com Jesus e de Jesus com Deus, que lhe dava o espírito da sabedoria. É interessante que a mensagem pregada por Jesus, ela não era uma mensagem comum. Ela era uma mensagem inovadora. Ela era uma mensagem que quebrava paradigmas. A própria vinda de Jesus não foi segundo a expectativa daquele povo, que esperava um libertador, esperava um político, esperava um guerreiro. Mas ele vem debaixo do espírito de sabedoria de Deus. E essa sabedoria atraía as pessoas a Jesus e trazia sobre elas a manifestação e a revelação de Deus. Aleluia. Como é importante você desejar ser uma pessoa sábia, mas não pautado em coisas humanas. Você desejar essa sabedoria, a sabedoria que emana, oh glória a Deus, do Espírito Santo de Deus em nós. A sabedoria que emana do Espírito do Senhor. Voltando aqui para o nosso texto, nós vamos agora para a terceira manifestação. Gente, é tão gostoso falar do Espírito Santo. Você tem tantas coisas a dizer, que é até difícil resumir. Mas hoje, como eu quero falar dos 7 Espíritos, eu vou avançar com você para a terceira manifestação, segundo a ordem da Bíblia, que é o Espírito de inteligência. Oh, glória a Deus. Hoje em dia as pessoas têm procurado pessoas inteligentes. Hoje em dia as pessoas têm procurado pessoas que saibam o que dizem. Pessoas que possam trazer soluções. A Bíblia também tem algumas traduções que esse espírito de inteligência é trazido como o espírito de entendimento. E eu gosto mais. Eu gosto mais da palavra entendimento do que da palavra inteligência. Eu tenho aqui 2 traduções, vou ficar com espírito de entendimento. Sabe, quando você se depara com situações aparentemente inexplicáveis, e você até fica com aquele enigma por um tempo, ou seja na sua vida, ou seja na sua família, ou seja no meio onde você está, você fica ali firme, mas há um momento espiritual que chega na sua vida, aonde você começa a entender o que está acontecendo. Exemplo, nós estamos vivendo um momento agora a nível de universo, a nível de terra, a nível de nações, que estamos buscando esse entendimento. E algumas pessoas estão simplesmente perdidas. Outras estão um pouco mais com o entendimento do que estamos passando. Mas algumas têm um
pleno discernimento. E esse entendimento espiritual é a manifestação da presença do Espírito do Senhor. É quando você simplesmente sabe o que fazer. Vem clareza, oh coisa maravilhosa, vem clareza de Deus para esse homem espiritual. Lembra do texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz que o homem natural não entende, mas que o homem espiritual vai entender. Oh coisa linda da parte de Deus. O espírito de entendimento, ele vai nos guardar do engano, queridos. Recebe essa palavra aí na tua vida. Os escolhidos não serão enganados. Nós não estamos mais em trevas. Outrora, diz a Bíblia, éramos trevas. Hoje, porém, somos luz no Senhor, não é? E o nosso caminho é um caminho iluminado, é um caminho esclarecido, é um caminho revelado. E os escolhidos de Deus, eles estão debaixo do direito ao discernimento. Aleluia! E como isso é maravilhoso. Eu amo a maneira como Deus se relaciona conosco, como Deus nos defende, como Deus nos ajuda, como Deus nos capacita, como Deus nos prepara. Veja que nós começamos esse texto dizendo que essa era uma palavra de profecia do profeta Isaías sobre a manifestação do Espírito de Deus em Jesus Cristo. Coisa linda. E essa manifestação que foi o que garantiu o êxito, a vitória de Jesus enquanto na terra, ele estava debaixo do repouso do Espírito Santo sobre ele, também nos é dado, também nos é garantido, porque ele disse, não vos deixarei órfãos. Volto a repetir esse texto, importa que eu vá para que o Consolador venha, exatamente para ele atuar em nós como atuou em Jesus Cristo, com o Espírito de entendimento. Então, fica firme e aguenta um pouco mais, porque o que o Senhor faz agora, você compreenderá depois. Você compreenderá já já. Haralabassuri andaralabaia. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E se você não está entendendo nada, você vai buscar no Espírito Santo esse entendimento e essa clareza, e ele vai trazer para a sua vida. É direito seu, é herança sua, é para os salvos. Aleluia. Quarta manifestação do Espírito. O Espírito se manifesta com conselho. O Espírito de conselho. Eu falei que você, no entendimento, tem essa clareza. E no conselho, você vai saber, aleluia, o que fazer também, porque o Senhor será o teu conselheiro. Através da palavra, gente, eu tenho experimentado isso. Através da palavra, nós temos tudo o que precisamos para resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Mas não simplesmente como quem está lendo um manual médico, ou um manual de receitas, ou um manual de orientações quaisquer, mas como quem crê que Jesus é o verbo vivo e que com a revelação do Espírito de conselho do Senhor, você vai entender e saber o que é que precisa ser feito. Sabe, é muito precioso quando a gente tem amigos sábios, amigos cheios do Espírito Santo, pessoas com quem Deus fala claramente, que tem revelação. É maravilhoso você poder ligar para alguém e dizer, fulano, eu quero te ouvir, porque sei que dos seus lábios me virá um conselho do Senhor. Mas, queridos, apesar de ser maravilhoso, você não pode viver nessa dependência. Você não pode viver como quem precisa de intermediários. Você sabe que o único intermediador se chama Jesus Cristo de Nazaré. E que você tem direito à presença do
Pai, porque o véu que outrora nos impedia agora foi rasgado. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Por isso, deixa eu te dar uma palavra de bênção hoje. Você pode ir direto ao Senhor e pedir o conselho desse Pai amoroso, desse Deus grande e santo, mas que decidiu se revelar a nós através do seu Espírito, que decidiu comunicar conosco. Aleluia, que resolveu nos dar riquezas encobertas e tesouros escondidos, que resolveu deixar Jesus registrado aqui, na palavra, deixar a manifestação de Cristo através do verbo vivo, mas que só será para você o verbo vivo se o Espírito do Senhor repousando sobre ti, te trouxer a revelação, o conselho que aqui está registrado. Pais, mães, cônjuges, queridos, vocês podem dizer: Senhor, eu preciso saber o que fazer e eu quero o teu conselho com entendimento, aleluia. Então você vai saber o que fazer e você também vai saber como fazer. Oh, coisa maravilhosa, porque tem gente que sabe o que fazer, mas não sabe como. E tem gente que sabe como fazer, mas nem sabe a certeza do que fazer. Então você vai ter essa graça de saber o que fazer e de saber como fazer através do Espírito do Conselho. O Espírito Santo, ele é consolador para aqueles que precisam da sua ajuda. O Espírito Santo, ele é mestre para quem deseja aprender. O Espírito Santo é aquele que capacita através da sua unção. Essa palavra é tão forte que a Bíblia diz assim: você nem vai precisar que alguém te ensine, porque a unção que habita em você vai te ensinar, falando da presença do Espírito manifesta na capacitação que vem de dentro para fora. Em vez de ficar perdidinho, ligando para um, para outro, lendo Google, vai buscar a presença de Deus, vai depender do Senhor e clama pelo Espírito de conselho que você vai sair dessa situação, você vai saber o que fazer, você vai saber como fazer e você vai sair dessa vitorioso. Vamos lá? Vamos partir então para a quinta manifestação do Espírito Santo, que é o Espírito de fortaleza. Às vezes você sabe o que fazer, você sabe como fazer, mas falta força. Oh, papai do céu, como precisamos de força, não apenas de querer, mas de poder efetuar. E é isso que o Espírito Santo nos capacita. Ele se apodera de nós. O Espírito do Senhor se apoderou de Jesus e o levantou de entre os mortos, e o mesmo Espírito que tomou Jesus dos mortos, é Ele que hoje também pode tirar você dessa situação, desse vale, dessa cova, dessa encrenca, dessa desavença, ou dessa depressão, ou simplesmente de estar alheio ao mundo espiritual. O Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, vai levantar você, levanta e vem estar com o Senhor, levanta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu me lembrei agora aqui, pregando para vocês, da experiência do filho pródigo, quando ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi isso, isso, isso. Era o início da restauração daquele jovem, pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor, Sansão, quando tinha os seus olhos vendados, estava ali aprisionado entre colunas, encurralado pelos inimigos, ele disse: Deus, mais uma vez, mostra o teu poder, mostra a tua glória, nem que seja a última vez, mas manifesta-te em mim. E a Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele pôde sair vitorioso ali naquela hora, destruindo os seus inimigos. E sabe, querido, quantas vezes nós precisamos, e todo dia eu digo precisamos, desse Espírito
espírito de fortaleza. Comece a contar com a força e o poder de Deus. A Bíblia diz: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque na verdade nos tornamos dependentes quando reconhecemos a nossa fraqueza e sabemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Faça isso, viva isso e experimente o que o Senhor é poderoso para fazer. Essa força é uma força espiritual para ajudar-nos em todo o tempo. No tempo da tribulação, Ele está conosco. No tempo da calmaria, Ele está conosco. O Senhor nosso Deus está conosco até a consumação dos séculos. A sexta característica, muito linda, é o espírito de conhecimento. Aleluia. Conhecer a Deus deve ser o nosso propósito enquanto aqui na terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está ali no livro de Oséias, porque como a alva, a sua vinda é certa. Meus amados, se nós não estivermos crescendo no conhecimento de Deus, alguma coisa está errada na minha e na sua vida. Você tem crescido no conhecimento de Deus? Olha, há um outro texto que muito me impacta, que diz assim: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, e não havendo profecia, o povo se corrompe. São dois textos diferentes, e eu quero trazer os dois como verdade sobre você. Queridos, nós precisamos não apenas ouvir falar desse Deus, mas conhecê-lo. Antes de Jó ser afligido, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, das experiências dos outros, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele sabe que os olhos dele veem a Deus, ele está dizendo: eu começo a te conhecer. Eu de fato sei quem é o Senhor e quem sou eu em ti, e o que é possível contigo e aonde viverei a minha eternidade. Aleluia! Então hoje eu quero te chamar a atenção para buscar o conhecimento do santo. A Bíblia também diz que o conhecimento do santo é prudência. E aí, outra verdade bíblica é que com medidas de prudência faremos a guerra. Veja como uma coisa vai puxando a outra, e vai virando a completude, a perfeição da manifestação de Deus em nós. Todos esses 7 Espíritos de Deus estão interligados, são a mesma pessoa que se manifestam dessas formas em nossas vidas. Então, queridos, se o conhecimento do santo é prudência, você precisa do conhecimento do santo. E com essa prudência você pode e vai vencer qualquer batalha. Eu amo quando a palavra do Senhor vem dizendo ali em Provérbios capítulo 3. Já citei esse texto várias vezes porque sou apaixonada. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio. Busque o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, que eu gosto de falar de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu volto a falar, ler Bíblia sem a revelação do Espírito Santo não vai trazer a mudança, não vai trazer o alimento, não vai trazer a verdade manifesta como nós precisamos experimentar. Ao ler a palavra de Deus, ao meditar nela, você precisa do auxílio do Espírito Santo, clame por Ele. Não simplesmente abra a Bíblia e comece: e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor. Não, você vai dizer: Espírito Santo de Deus, me revela a tua própria presença, me revela Jesus, me revela o coração do Pai. Eu quero conhecer-te verdadeiramente. O salmista disse: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. E ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É tão lindo, porque esse poder para conhecer a Deus é um poder que está liberado para mim e para você. Sabe, queridos, você sabe, e eu sei,
que existem muitas pessoas que ainda estão mortas nos seus delitos e pecados, ainda estão cegas para a realidade, para o mundo espiritual. Mas se você já foi ressuscitado com Cristo, se você já nasceu de novo da água e do Espírito de Deus, se você já é um novo nascido, se você é um filho de Deus, você tem direito a essa presença poderosa do Espírito Santo que te manifestará o conhecimento do Senhor. E em último lugar, eu quero falar sobre o espírito do temor do Senhor. Como é maravilhoso alguém que caminha com Deus, poder exaltá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo. A Bíblia, quando fala do temor do Senhor, não está falando de medo. Até porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Mas está falando de um temor reverencial. Aquela convicção que me leva a me inclinar diante de Deus e me render para me submeter à sua vontade. O temor do Senhor livra da morte. O temor do Senhor livra do mal. O temor do Senhor é proteção para você e para os seus filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ciclo vai e o ciclo volta, uma coisa interligada à outra. E através desse temor do Senhor, desse respeito que você tem pela autoridade de Deus, você vai começar uma jornada nova, uma caminhada diferente. Você vai manifestar o fruto do Espírito que em você habita e que você se deixa dominar por Ele. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você tem o temor do Senhor, você se sente pleno em Deus, você sente que esse derramar é para você, e esse quebrantamento, ele não é um quebrantamento imposto, ele é um quebrantamento proposto, e ele é um quebrantamento aceito por nós. Nós não nos rendemos por obrigação, nós nos rendemos e nos curvamos porque amamos. Eu amo aquele texto do livro do profeta Jeremias que diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, com cordas de amor eu te atraí. Então nós somos capacitados pela presença do Espírito Santo em nós a temer ao Senhor. É aquele tipo de filho que traz alegria para o coração do pai. É aquela filha que traz regozijo para o coração do pai, que simplesmente obedece porque tem desejo de obedecer, obedece porque tem consciência que o Espírito Santo é Deus em nós, é uma pessoa que a Bíblia diz que tem ciúmes de você, uma pessoa que a Bíblia diz que tem zelo por você, uma pessoa que você tem que ter consciência que você pode até entristecê-lo ou apagar a ação do Espírito. E a Bíblia nos exorta a não permitir que isso aconteça, queridos. Não seja alguém com uma cerviz dura, uma massa difícil de ser trabalhada. Se renda à palavra revelada. É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. E se nós o conhecemos, precisamos demonstrar temor ao nosso Deus. Sabe por quê? Adorar sem temor é mera bajulação. É louvor de lábios que não agrada ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não aceita bajulação, Deus não aceita aparência, Deus busca em nós essência. Como eu disse na oração que começamos essa mensagem, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Eu quero concluir essa mensagem falando que para mim, na minha experiência, da minha convivência e da revelação bíblica que tenho tido, eu poderia ousar e crer e chamar esse ciclo da manifestação do Espírito Santo de um ciclo pleno, da plenitude, aleluia, da manifestação do Espírito do Senhor. E eu quero que essa plenitude esteja presente em minha vida, esteja presente na sua vida. O que menos importa agora é a nossa própria vontade ou os desejos carnais.
nós precisamos aprender a desejar, buscar, querer e até ansiar pela presença de Deus, pela sua vontade que é boa, agradável e perfeita, manifesta em nós, e pela completa ação, influência, domínio, repouso do Espírito do Senhor Deus sobre nós. Reverenciamos o Espírito Santo, nos inclinamos à vontade de Deus e queremos pedir a Deus que sejamos encontrados servos bons e fiéis. Veja que nós falamos sobre o Espírito do Senhor, o senhorio de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus receberá pessoas ali na eternidade e dirá a elas: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E é assim que eu desejo ser recebida. E essa é a minha oração por você, querido, que hoje compartilhe e recebe de Deus essa palavra, que você também seja servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia, aleluia. Ao vencedor, está ali descrito em Apocalipse: eu lhe darei um novo nome, vestes novas, e que se assente comigo no trono. Então, querido, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, esteja sobre a sua vida hoje, para experimentar, viver e se regozijar na plenitude do doce e poderoso Deus, o Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque és Deus em nós, por nós e conosco. Nem orar nós sabemos, Senhor, mas o Senhor nos ensina e ora por nós e em nós. Tu és o nosso intercessor e com gemidos inexprimíveis nos representas diante de Deus. Tu és o nosso consolador, o Deus fiel, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E nós, Senhor, nos rendemos a Ti e queremos dizer: muito obrigada, somos eternamente agradecidos, porque o Senhor nos escolheu, nos salvou e nos selou com o seu Espírito. A Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Depois de ouvir essa palavra e de orarmos juntos, eu não posso deixar de te oferecer uma oportunidade, sabendo que se você aceitar a essa oportunidade, é porque o Espírito Santo agiu na tua vida. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero dizer a você que é propósito de Deus salvá-lo. E se você recebeu esse convencimento do Espírito Santo, eu estou aqui para estender a minha mão e dizer: venha, entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se ao ouvir essa palavra, você é alguém que ainda não tem certeza da sua salvação, faça a sua entrega a Jesus agora. Se você já fez e por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor, volta, filho, ao lar do Pai. Volta, porque o Senhor te chama, o Senhor te espera, o Senhor te aguarda, o Senhor te ama. E nessa noite eu quero te oferecer essa oportunidade de você ser salvo. Criatura de Deus nós somos, mas filhos só nos tornamos quando em nosso coração cremos e com a nossa boca confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E esse poder e essa graça do Espírito Santo é para você. E tudo começa quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo vem nos selar. Eu quero que você seja selado pelo Espírito para ter a garantia da salvação para o dia da redenção. Eu quero orar por você e pedir a Deus que a destra do amor te sustente. Dizer que nós como igreja te recebemos e te abençoamos. Pedir que você entre em contato conosco através desses números que você vê aí na nossa telinha, que você possa entrar em contato para nós podermos ajudar você no início dessa caminhada cristã. Mas aí onde você está, ore comigo, repita comigo essas palavras e depois receba essa oração. Diga comigo:
Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu, em nome de Jesus, te recebo como meu único e suficiente Senhor e como Salvador da minha vida. Peço que o teu Espírito Santo possa ser o selo, a garantia de que sou salvo. E confirme com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Oro porque creio, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por essa pessoa que acaba de tomar essa decisão e digo, seja bem-vindo à família de Deus. Aonde essa pessoa estiver, que agora aconteça na vida dela um milagre poderoso da salvação. Ah, Senhor, a tua palavra diz, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Oh, aleluia. Obrigada, Pai, por trazer essa vida. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício para salvá-la. E obrigada, Espírito Santo, por ser o penhor da nossa herança. E oro também, como fruto dessa decisão, toda a sua casa se converta e venha ao Senhor Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu creio num Deus que é vivo, que reina e que em breve voltará. E por isso oro em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo à família de Deus. Te amo em Cristo e te abençoo em nome de Jesus. Aleluia.